Boa tarde a todos, bem-vindos à quarta aula do curso introdutório do Programa de Eficiência Energética CPFL nas universidades. Eu sou o Atair e hoje eu que tenho o privilégio de estar com vocês nessa aula final para compartilhar informações a respeito do roteiro para o desenvolvimento de projetos de eficiência energética. Antes de começarmos a falar especificamente do conteúdo dessa aula, eu quero reforçar com vocês algumas informações importantes do programa. Eu compartilhei aqui na aba de perguntas e respostas os links do site oficial do programa, do nosso canal do YouTube e também das 3 primeiras aulas que já tivemos nessa semana. Eu também quero destacar o link para a inscrição das equipes, né, e do professor líder, e para participarem do concurso. E qualquer dúvida ou comentário a respeito do concurso em si, vocês podem acessar através do site ou entrar em contato através dos canais de comunicação disponibilizados lá, ou até mesmo através do e-mail que vocês têm recebido aí com as informações tanto do programa como dessas aulas que nós estamos tendo essa semana. Vamos lá. Na aula de hoje, o objetivo é compartilhar informações básicas referente à estruturação de um roteiro prático para projetos de eficiência energética. Vocês sempre verão aí a sigla EE representada aí nos nossos materiais, tanto dessa aula como de todo o programa. A nossa agenda compreende a primeira parte, como uma introdução ao desenvolvimento de projetos de eficiência energética, depois, como fazemos o planejamento e diagnóstico energético, a seleção de tecnologia e ações de eficiência energética, a etapa de execução e implementação do projeto e, por último, a medição, verificação e avaliação de resultados, comumente chamado no mercado de medição e verificação. No final, nós vamos ter um tempo aí para perguntas, respostas ou eventuais discussões, então fiquem à vontade para usar essa opçãozinha que é o balãozinho chamado PIR, que para quem está no computador fica na parte de cima e para quem está no celular mais abaixo. Então vocês podem abrir e enviar seus comentários ou perguntas a qualquer momento, que nós temos aqui uma equipe de retaguarda para poder ajudar no controle dessas informações. Me apresentando, eu sou o Atair, eu tenho quase 40 anos de experiência trabalhando na indústria, nos setores de energia e tecnologia. Sou eletricista de manutenção, graduado em processamento de dados e pós-graduado com MBA em engenharia e inovação. Eu trabalhei mais de 34 anos na Ford, começando como eletricista e cheguei até cargos de liderança como executivo de TI da Ford América do Sul e também fui diretor de TI da Ford Argentina, Chile e Peru. Trabalhei na EDP Energia, como gestor de TI e cibersegurança, e lá eu era responsável pelas estratégias de proteção e resiliência cibernética, da empresa no setor elétrico. Atualmente, atuando na Eni Mentors como consultor em projetos de transição e eficiência energética e segurança cibernética para o setor elétrico, também implementando soluções de energia renovável, automação, escada e inteligência artificial. Aí está o meu QR Code para o LinkedIn, fiquem à vontade para acessar e solicitar em contato aí caso desejarem. Bom, vamos começar então com a introdução ao desenvolvimento de projetos de eficiência energética. Vocês já conheceram nas aulas anteriores aí o nosso amigo Multinho e hoje ele retorna com algumas perguntas para a nossa aula. Então, a primeira é: o que é um projeto de eficiência energética? É uma ou mais ações práticas que buscam a realização de uma mesma tarefa com uso otimizado da sua fonte de energia. Em outras palavras, é consumir menos energia sem comprometer a segurança, sem comprometer a qualidade, a performance ou o conforto do ambiente, da organização ou do produto produzido ou até mesmo do serviço executado. Boa parte das empresas, casas, edifícios, universidades geralmente usam mais energia do que realmente precisam. Ou seja, em qualquer lugar em que a energia é usada, sempre há uma oportunidade de melhorar a eficiência. E por que um projeto de eficiência energética é importante? É uma maneira precisa e fundamental para agregar valor às ações sustentáveis. Promove a preservação do meio ambiente, minimiza os efeitos causados na natureza, evita a escassez de recursos naturais como petróleo, gás, água e outros utilizados aí para gerar energia. Gera economia, já que ninguém também quer pagar mais pelo uso da energia, certo? Ah, e aí
vem uma outra pergunta. Mas existe um processo, um projeto, né, de eficiência energética padronizado que eu simplesmente pego e implemento onde eu vivo, onde eu trabalho, onde eu estudo? A resposta é não. Todo projeto de eficiência energética precisa de uma avaliação do ambiente e de como a energia é utilizada. Eu diria que nem a Ana Maria Braga tem uma receita que pode ser utilizada aí em todos os projetos de eficiência energética. Cada processo precisa ser mapeado e avaliado conforme a sua viabilidade. Obviamente, claro, né, que existe a troca de experiência de projetos já realizados e em ambientes similares ou, né, de tecnologias e soluções similares, mas sempre é necessário reavaliar. É, é complexo implementar um projeto de eficiência energética? Nem sempre. Existem várias medidas de baixo custo e complexidade que garantem uma economia de energia significativa. Óbvio que quanto maior ou sofisticado for o projeto e da solução proposta, maior será a complexidade. E também, geralmente, né, geram ganhos maiores. Mas é importante uma coisa, assim, para vocês terem em mente: todas as iniciativas de eficiência energética, por mais simples que pareçam, por mais bobas que pareçam, são sempre bem-vindas. E todas elas também são passíveis de avaliação de viabilidade. Então, a minha mensagem principal é: nunca desista de uma ideia. Ela pode ser avaliada e ela pode virar um grande projeto de eficiência energética. Outro fator muito importante num projeto de eficiência energética é a conscientização das pessoas envolvidas para reduzir e otimizar o uso da energia. Todo projeto de eficiência energética vai envolver a conscientização de pessoas. Então, por mais técnico que o seu projeto seja, esteja preparado para praticar a conscientização, tá bom? E quais são as etapas de um projeto de eficiência energética? A primeira é o planejamento e diagnóstico energético. É um estudo a ser realizado em campo para analisar os sistemas que consomem energia e quais os tipos de consumo energético dos mesmos. A única forma de um projeto de eficiência energética ser efetivo é conhecer como é o consumo atual. É importante lembrar que o diagnóstico energético não reduz o consumo de energia, mas é uma etapa essencial para a definição do projeto de eficiência energética. Em seguida, nós temos que definir os níveis de diagnóstico. É onde nós vamos mais a fundo nas particularidades de cada sistema e as suas características distintas. Identificar onde, quando, por quê e como a energia está sendo utilizada. Identificar oportunidades de economia de energia e definir as metas para o projeto. A próxima etapa é a seleção de ações de eficiência. É onde identificamos e descrevemos as ações específicas de eficiência energética, como o que abrange a adoção de novas práticas, a substituição de equipamentos, a otimização de processos, tecnologias e tudo mais. Também devemos, nessa fase, incluir uma análise financeira, né, que avalie o investimento necessário para implementar essas medidas que estão sendo definidas em relação aos benefícios esperados. Depois, nós partimos para a etapa de execução e implementação. Aqui é onde as medidas que nós idealizamos e definimos como boas serão adotadas. O projeto entra literalmente em ação, tanto para a implementação das medidas concretas, né, que são tangíveis, como também para as medidas de conscientização. Por último, chegamos na medição, verificação e avaliação dos resultados. Essa etapa visa assegurar que os resultados obtidos são melhores do que inicialmente coletados antes de implementar um projeto de eficiência energética. E ajuda, né, a dar uma base definitiva do que foi adotado, do quanto que se beneficiou desse projeto e como também garantir a sua continuidade. Perdão, o meu dedo foi rápido aqui. É, Vamos lá. Só voltando aqui porque eu acabei acelerando meu dedo aqui. Pronto. Bom, detalhando um pouco mais aí dessas etapas, vamos começar falando do planejamento e diagnóstico energético. O diagnóstico é uma análise de desempenho energético de uma organização, processos, sistemas e equipamentos, considerando aí as fontes de energia utilizada, avaliando também os indicadores de desempenho energético, que nós comumente chamamos com a sigla IDE.
O resultado esperado dessa etapa é obter dados suficientes e conscientes para a identificação das ações de eficiência energética do projeto. Existe uma norma, a ISO 50002, de diagnósticos energéticos, que ela foi criada justamente para orientar especificamente a realização dos diagnósticos e pode ser consultada aí como referência. Os principais pontos da fase de planejamento do diagnóstico são a definição do escopo e objetivo do diagnóstico e também das fronteiras que serão os limites físicos ou organizacionais definidos para o diagnóstico. Fronteiras é onde você define, por exemplo, olha, eu vou fazer uma medição de consumo de energia somente dessa sala, ou desse prédio, ou da organização como um todo, ou, né, de um ecossistema. Então é onde você, a fronteira é o que você define, aonde, o que eu quero, né, o que eu quero abranger com essa parte do diagnóstico. Também precisamos definir, né, e determinar aí quais são as medições apropriadas a ter que permitem consistência e rastreabilidade. Depois fazemos o alinhamento da expectativa das análises, né, técnica e econômicas que são apropriadas ao projeto. Precisamos definir os critérios que serão utilizados para avaliar e priorizar as oportunidades de melhoria. E, por último, a definição dos prazos, papéis e responsabilidades. É muito importante que todo projeto de eficiência energética tenha em todas as suas etapas, em todos os seus itens, claramente definido prazo, papéis e os responsáveis. Isso é chave para um sucesso de um projeto de eficiência energética, assim também como todos os outros projetos. Mas eu quero sempre reforçar isso, porque a definição desses pontos serão cruciais aí para o sucesso do projeto. Após isso, nós fazemos uma definição do nível de diagnóstico, que nesse próximo slide a gente mostra que são 3 níveis. O preliminar, que geralmente envolve organizações ou instalações de pequeno porte, ou focado em instalações ou processos específicos. O nível detalhado, que engloba um local, um prédio ou uma organização de médio porte, e o nível completo, que é feito em todos os processos, todos os sistemas, todas as instalações da organização, e geralmente é aplicável a grandes organizações ou instituições. Aqui também nesse slide eu coloco umas tabelas de exemplo com mais detalhes de como são escolhidos esses níveis, e eles estão disponíveis lá na ISO para consulta. Ainda na etapa de planejamento diagnóstico, nós temos que definir o plano de medições, que são as definições relacionadas aí aos dados que serão utilizados para o diagnóstico, sendo a listagem de pontos de medições relevantes e os seus processos, né, que estão associados, então como é que a gente faz a medição e o que isso envolve, quais são os instrumentos que serão utilizados nessas medições. Aí, abrindo um parênteses, especificamente nesse programa que nós estamos introduzindo, nós temos 8 instrumentos que serão distribuídos aí para as universidades durante o programa, que nós entendemos que serão suficientes para a execução, né, dos projetos e também a participação do concurso. Os instrumentos que nós escolhemos é o multímetro digital, o alicate amperímetro, o termômetro infravermelho, luxímetro, uma trena laser digital, o anemômetro, termohigrômetro e o alicate vatímetro. Voltando agora, né, para os itens, também é importante definir, né, a exatidão e a frequência que serão feitas as medições, o período de medição, né, que seja representativo, quais são as variáveis relevantes, por exemplo, parâmetros de operação, períodos de ocupação, de funcionamento, e quais aquelas variáveis que podem ser descartadas. E também a capacitação dos responsáveis pelas medições. Se a gente envolve medições que serão feitas em horários diferentes, por pessoas diferentes, é muito importante capacitar todos para que as medições sejam iguais, independente de quem esteja fazendo. Então é importante, talvez, né, uma folha de instrução mostrando como faz aquela medição, ou colocar todos juntos, né, num local para poder compartilhar como deverá ser feito, mas é muito importante que todas as pessoas envolvidas com o processo de medição tenham ciência
e executem a medição da mesma maneira. Depois partimos para a coleta de dados. E o primeiro passo é reunir aí informações detalhadas sobre o consumo de energia. A equipe que realiza o diagnóstico energético, ela deve coletar, conferir e registrar os dados de consumo e uso de energia que sustentem os objetivos definidos aí para o diagnóstico. As principais informações são os dados de desempenho energético passados e atuais, o consumo e o custo mensal e anual de energia, históricos de consumo, especificações, equipamentos, sistemas de energia e medidores de energia por área, equipamento, etc. A identificação dos usos significativos de energia, como os maiores consumidores, os horários de pico e as áreas que têm um consumo desproporcional. Depois partimos para a parte de análise, né, com esses dados em mãos, é hora de realizar aí essa análise minuciosa, considerar os preços de energia atual e preços de referência, né, para a análise financeira, quais são os requisitos legais e outros requisitos aplicáveis aí ao diagnóstico energético, determinar, né, o balanço que a gente chama de inventário de energia, que consiste no cálculo das entradas, dos fluxos e uso de energia, com base no consumo por equipamento, por sistema, por local, né, para um período específico. Obter os indicadores de desempenho energético, como eu falei, que nós chamamos de IDE, né, porque eles possuem diversas funções relacionadas ao diagnóstico energético e os seus desdobramentos. Uma das grandes funções é a definição de metas de desempenho energético, fazendo possível aí comparar e melhorar o desempenho de diferentes períodos, mesmo com mudanças operacionais. E com isso, com todas essas informações em mãos, a gente consegue definir a linha de base energética, que é uma função dos valores de indicadores de desempenho energético, que pode ser utilizada como referência quantitativa, fornecendo uma base para comparação, né, do desempenho energético em diferentes condições e operações. Por último, a gente tem a parte de identificação de oportunidades, que é identificar e quantificar quais são essas oportunidades de melhoria e como um dos principais objetivos e resultados para o diagnóstico energético. E aí, através disso, nós podemos, né, os métodos que a gente pode utilizar para chegar à identificação das oportunidades são fontes de ideias, como estudos prévios ou diagnósticos anteriores, sugestões das pessoas, né, em campo. Aí eu abro parênteses novamente, é muito importante sempre escutar aquela pessoa que está em campo, que está envolvida com aquele consumo de energia. São as pessoas que estão, né, vivenciando a experiência daquele ambiente e geralmente elas têm excelentes ideias e excelentes informações para compartilhar. Também é importante, né, ouvir sugestões e diretrizes da matriz ou liderança da organização, fazer análises comparativas, né, com concorrentes, parceiros e qualquer outra oportunidade que a gente possa ter. E também há uma opção de nós desenvolvermos modelos de engenharia, que chamamos, né, de protótipos ou pilotos, que através também, né, de resultados de simulação, a gente também pode ter uma identificação aí de oportunidades. E por último, né, a gente define aí a estratégia de medição e verificação. Bom, com todas essas informações em mãos, aí vem a parte do relatório, que é a garantia, né, da transparência da análise e uma compreensão por qualquer pessoa que possua interesse em entender de modo mais aprofundado aí toda a metodologia aplicada na parte do diagnóstico energético. O documento, né, o relatório, ele deve conter, geralmente, um resumo executivo, a contextualização, detalhes do diagnóstico, como a informação sobre a coleta de dados, a análise do desempenho energético, quais foram as bases de cálculos, as estimativas e as premissas aí, né, do critério para priorização. Também incluir no relatório detalhes das oportunidades de melhoria do desempenho energético e as conclusões e ações de eficiência que estão sendo recomendadas. Bom, agora falando, né, sobre a seleção de tecnologias e ações de eficiência.
nós temos, né, ações de eficiência que nós chamamos de ações de eficiência energética classificadas de acordo, né, com o seu custo e de implementação. Então nós temos algumas que nós podemos chamar de zero e baixo custo, que são aquelas medidas que podem ser feitas por pessoal interno, não há necessidade de CAPEX. Vou falar um pouco mais à frente aí de CAPEX, né, do ponto de vista financeiro. Então a gente não teria necessidade de CAPEX para o projeto. E são, em geral, né, medidas aí operacionais. Então é uma mudança de uma prática, uma mudança de um comportamento, sem necessidade de investimento. Também tem as medidas de médio custo, que exigem a compra ou a substituição de algum equipamento, estudos aí preliminares de retorno de investimento, né, para priorização, e a implantação geralmente aí é simples também. E tem aquela que realmente requer investimento, né, que são as que necessitam de grande quantidade de investimento, precisam, né, de aprovações aí a níveis elevados da organização, precisam de estudos mais aprofundados, né, de retorno de investimento e também da análise de risco, e tem às vezes que aproveitar momentos de oportunidade, ou seja, não é algo que você às vezes consegue fazer a qualquer momento. Você precisa programar, né, um período que aquele ambiente ou aquela organização vai estar fora de operação para você poder implementar essa iniciativa. Os critérios mais comuns aí utilizados são os aspectos econômicos, técnico e ou ambientais, né, que garante aí a viabilidade e a eficácia das iniciativas. Aqui, né, agora eu vou citar, por exemplo, alguns exemplos aí dos critérios essenciais. Dentro da viabilidade técnica, nós temos a adequação da estrutura existente, que é uma medida que pode ser implementada, né, sem grandes modificações na estrutura atual. A disponibilidade de tecnologia, que seria, né, qual é a tecnologia necessária e que está acessível e consolidada no mercado. E a compatibilidade também com normas e regulamentações, que seria qual a medida que atende, né, essas normas técnicas e regulatórias. Então, é muito importante também, durante um projeto de eficiência energética, considerar que, além de toda a questão, né, da viabilidade técnica, a infraestrutura envolvida, sempre está ciente, né, que existem normas e regulamentações que também precisam ser atendidas. Além disso, um outro critério é o impacto do desempenho energético, que aí seria a redução do consumo, especificamente. Então a gente pode fazer a pergunta, né? A ação reduz o consumo de energia por unidade de produção ou serviço, né? Ou para a organização? A eficiência energética em si, propriamente dito, quer dizer, a medida, ela melhora a relação entre energia consumida e energia útil. E também se haverá redução de perdas energéticas, que é uma ação que contribui para minimizar aí o desperdício. E também outra medida muito importante, outra viabilidade muito importante é a questão da viabilidade econômica, que precisa ser levada em consideração, que é o investimento necessário. Então, qual é o custo, né, inicial da implementação? Qual é a relação custo-benefício? Que é um indicador financeiro amplamente utilizado aí para avaliar a viabilidade de projetos, especialmente em áreas como eficiência energética e sustentabilidade. Mais à frente, ainda nessa aula, nós vamos falar um pouco mais detalhado sobre a relação custo-benefício. E também, dentro da viabilidade econômica, a gente também pode avaliar a redução de custos operacionais, que é a ação que diminui os custos, né, com energia no médio e longo prazo. Também devemos considerar a facilidade de implementação, ou seja, a complexidade, né, se a medida exige grandes mudanças operacionais ou significativas, qual é o tempo de execução, quanto tempo é necessário para essa implementação, a necessidade de treinamento, né, se a equipe precisa ser capacitada para operar as novas tecnologias ou processos, ou se é simplesmente, né, a troca, né, sem maiores necessidades de capacitação. Qual é a sustentabilidade e o impacto ambiental? Ou seja, envolve aí a redução de emissões de carbono, ou, né, então a medida, né, contribui para isso. O uso de energias renováveis, é possível usar, né, fontes de energia renováveis ao invés da fonte de energia atual?
ou se tem também, né, um menor impacto ambiental, se nós estamos reduzindo, né, o desperdício de recursos naturais ou também estamos reduzindo a geração de resíduos. Por último, a conformidade com a estratégia e objetivos da organização. Então, também nós temos que sempre estar atentos ao alinhamento, né, das políticas energéticas e ambientais da própria organização ou, né, que aquela organização está envolvida. Qual é a reputação e a imagem da empresa que vai estar envolvida com essa iniciativa? Vai melhorar a imagem da empresa, né, perante aí acionistas e clientes? E a sinergia também com outras iniciativas. Ou seja, já existem outros projetos que estão em andamento na organização que podem ser combinados, tanto a questão de investimento ou as ações, que a gente pode maximizar os resultados e reduzir esforços, né, para poder fazer, né, dar andamento no nosso projeto. Depois de tudo isso avaliado, nós temos que também ver aí a disponibilidade de incentivos e financiamentos, né? Isso existem hoje, né, como até mesmo já mencionado nas aulas anteriores dessa semana, linhas de crédito e financiamento, né? Então é importante verificar se tem subsídios, né, para atender esse projeto ou para suportar esse projeto, se existem benefícios fiscais, que é uma ação que pode, né, também proporcionar redução de impostos ou créditos de carbono, e se tem parcerias estratégicas, ou seja, há uma possibilidade aí para reduzir custos com outras organizações dentro da mesma iniciativa. E aí, em função de todos esses critérios, a gente pode usar ferramentas de análise aí mais adequada, né, para tomada de decisão e posterior monitoramento aí da implementação. O critério adotado deve ser sempre adequado à necessidade. De novo, meu dedo aqui, tá? Acelerado. Pronto, vamos lá, voltamos aqui. Então, como eu estava dizendo, o critério adequado sempre tem que estar adequado aí à necessidade do projeto. E pode ter alterações aí no andamento, né, ao longo do processo e tudo mais, caso seja necessário. Ou seja, não necessariamente aquilo que você determinou no início do projeto precisa ser 100% lá no final. O projeto de eficiência energética ele também permite que você vá se adequando conforme visualiza, né, ou viabiliza as oportunidades. Bom, e quais, né, são os passos aí, né, para a gente criar uma matriz de priorização e desculpa só para o meu slide aqui sumiu, tá? Vamos lá. Desculpa, vamos lá. Quais são os passos aí para a gente criar uma matriz de priorização? Que ela vai justamente dar o suporte para nós definirmos qual é a melhor ação de eficiência energética. O primeiro passo é a gente listar as ações de melhoria energética, por exemplo, substituições de equipamento, automação, energias renováveis, etc. A gente tem que selecionar, né, os critérios de avaliação, como eu mencionei antes, que é a viabilidade técnica, financeira, ambiental e tudo mais, atribuir os pesos para cada critério, de acordo com a sua importância, e avaliar cada ação em relação aos critérios, atribuindo aí notas de 1 a 5, calcular, né, a pontuação ponderada para determinar a melhor opção. Quais são as vantagens da gente utilizar uma matriz de priorização? Ela facilita a tomada de decisão com base em critérios, permite ajustes conforme as necessidades e objetivos e também ajuda a justificar investimentos em eficiência energética. Então, a matriz de priorização é uma excelente ferramenta onde nós podemos colocar tudo junto, né, e com a questão da ponderação, sabemos qual é a melhor ação de eficiência energética. Aqui nesse próximo slide, nós temos um exemplo, né, de como nós podemos montar uma matriz de priorização, justamente, né, classificando o peso de cada iniciativa, o peso da viabilidade, da questões também financeiras e listar todos os projetos para a gente obter justamente, né, a pontuação total e ajudar a escolher quais são ou qual é ou quais serão, né, as ações de eficiência energética aí a serem adotadas. Bom,
devem ser também definidos aí critérios que serão utilizados para avaliar e priorizar as oportunidades de melhoria do desempenho energético. Os critérios mais comuns aí, que, né, como eu falei, que são os aspectos econômicos, técnicos e ambientais, eles embasam as decisões em relação aos custos de desempenho, e ao projeto como um todo. E em função desses critérios, a gente precisa utilizar aí ferramentas de análise mais adequadas para a tomada de decisão e também posterior monitoramento na implementação dos projetos, tá bom? Bom, agora falando um pouco aqui da parte de execução e implementação do projeto. A execução e implementação de um projeto de eficiência energética, ele requer ações que nós podemos chamar de básicas para garantir que o projeto seja executado no prazo, dentro do orçamento e com a qualidade esperada, com o resultado esperado. A primeira etapa, muito importante na execução do projeto, é uma estruturação do cronograma, que é onde a gente coloca aí, né, a lista das principais atividades do projeto, para definição dos seus marcos e fases. Ou seja, definir quais são aqueles marcos importantes e quais as datas que devem ocorrer, né, esses marcos, e quem é o responsável pelo cumprimento de cada um deles. Como eu falei lá no início aqui da nossa aula, que é muito importante, né, nós definirmos os responsáveis, são o responsável é justamente a pessoa que nós vamos, né, dentro de uma gestão de projeto, procurar para garantir que aquele marco está sendo cumprido. E ele também é o facilitador que ele vai compartilhar com todos os envolvidos as informações que ele tem, né, a respeito do projeto junto dos outros responsáveis pelas outras atividades. Então, mais uma vez reforçando, todos os marcos, todas as fases, é muito importante que tenha um responsável para poder a gente sempre dialogar, porque a comunicação é a chave para o sucesso do projeto. Falando agora nos marcos, né? Eu tenho alguns exemplos aí de marcos importantes, que seria justamente a fase de planejamento e diagnóstico, a parte de elaboração do projeto executivo, a contratação de fornecedores, a aquisição de equipamentos, a instalação e implementação, né, propriamente dito, a parte de comissionamento e testes, né, em relação a produtos adquiridos, novas tecnologias, ou até mesmo testes após alguma mudança operacional, e o treinamento, né, dos envolvidos aí, caso ocorra aí uma mudança de projeto, uma mudança de processo, ou ocorra a instalação de um novo equipamento. Então, sempre a gente tem que estar preocupado com o treinamento e capacitação das pessoas e depois a entrega final. Após isso, nós passamos a sequenciar as atividades usando, né, metodologias como o diagrama de Gantt, para visualizar aí as dependências das atividades, aquelas que necessitam ser encerradas para início, das próximas, ou aquelas que podem ser executadas independentemente, de dependências com outras atividades. Também é importante aí a identificação de caminhos críticos, que são aquelas atividades do projeto que devem ser rigidamente controladas e são elas que, se não ocorrerem, elas podem impactar prazo, né, ou a parte econômica do projeto, ou pode até mesmo impactar a continuidade do projeto. Então é muito importante também identificar esses caminhos críticos e já estar preparado, né, para avaliar os riscos e tomar as medidas aí necessárias para evitar que elas ocorram. Para ajudar a controlar um cronograma do projeto, a gente recomenda que a utilização de uma ferramenta, né, de gerenciamento. Existem várias opções aí no mercado. Um exemplo bem famoso aí é o Microsoft Project. E então essa é uma das ferramentas, mas como eu disse, existem várias. Mas é muito importante utilizar uma ferramenta, porque já são tecnologias, né, que permitem o controle de projetos de uma maneira mais eficaz e evita também muito o trabalho manual. Bom, depois nós passamos para a parte de orçamento, né, que deve ser realista e detalhado, né, para evitar surpresas ao longo da execução do projeto.
As principais ações aí dentro da etapa de orçamento é o levantamento dos custos diretos, como equipamentos, materiais, mão de obra, instalação, e os custos indiretos, que são aqueles relacionados à gestão de projetos, impostos, seguros, logísticas e tudo mais. É muito importante também considerar uma reserva de contingência, né, dentro da parte de orçamento do projeto para imprevistos. Então, né, tem a questão do percentual a ser definido como reserva de contingência vai de cada organização ou vai de cada situação, mas normalmente usa-se entre 5 a 15%. Em seguida, a gente começa a fazer a cotação, né, e comparação, solicitando aí cotações de equipamentos e serviços com diferentes fornecedores. Também é importante analisar aí os custos de projetos similares aí como referência, que isso também pode nos ajudar bastante na evolução do nosso orçamento. Ponto importante também para considerar é estruturar os custos do projeto em CAPEX e OPEX. O CAPEX, ele é o custo de investimento inicial, como compra de equipamentos e obras. E o OPEX é o custo operacional de manutenção ao longo do projeto. Ou seja, o CAPEX é tudo aquilo que você vai necessitar de gastar, como compra de materiais, contratação de fornecedores, ou, né, de serviços, para a execução do projeto. E o OPEX são aqueles custos que você terá depois do projeto implementado, ou o pagamento da equipe de manutenção, o pagamento também do próprio serviço de consumo de energia em si. Então, eles estão aí relacionados ao OPEX. A outra etapa é a escolha dos fornecedores adequados aí, que é uma etapa essencial aí para o sucesso do projeto. As principais ações para a escolha de fornecedores é, primeiro, a definição de critérios de seleção. Então, você deve avaliar aí a qualidade dos produtos e serviços oferecidos, a experiência daquele fornecedor e as certificações técnicas que ele já tem, a capacidade que o fornecedor tem de atendimento de prazos, de entrega e os custos e as condições de pagamento. No processo de cotação e negociação, é muito importante elaborar, né, uma RFP, que do inglês, né, que vem Request for Proposal, que seria justamente, né, o documento que você solicita uma proposta formal do fornecedor, detalhando, né, os custos que eles têm e tudo mais. Então é muito importante que você elabore um RFP detalhado, com propostas de pelo menos 3 fornecedores para cada item, negociar prazos, garantias e condições comerciais. Outro ponto muito importante na contratação e durante também a formalização, é definir o que a gente chama de SLA, que também vem do inglês, né, do nível de aceitação do serviço, né, o nível de que você entende, né, que ele vai cumprir aqueles prazos ou ele vai cumprir a qualidade. Então é importante, né, a definição do SLA para garantir a qualidade e o cumprimento de prazo e, se for o caso, especificar penalidades por atrasos ou não conformidade e todas essas questões envolvidas. Isso vai depender muito do tipo de produto, do tipo de serviço e da complexidade do que está sendo adquirido para o projeto. Obviamente que grandes projetos de eficiência energética, né, envolvendo aí longos prazos e grandes investimentos, o SLA ele vai ser muito mais restrito, ele vai ser as penalidades vão estar mais evidentes e, claro, quando envolve compra de produtos de mercados, dificilmente você vai conseguir, né, definir um SLA com um fornecedor relacionado àquela conformidade do produto, porque você já conhece. O máximo ali que vai conseguir é uma questão relacionada a prazo, né, que se o fornecedor não conseguir cumprir e tudo mais. Depois disso, nós temos que implementar um processo de gestão de fornecedor. Essa fase, essa parte, né, de gestão de fornecedores, ela é muito importante no processo também de contratação. Por quê?
Não basta só o fornecedor ser contratado, definir com ele os prazos de entrega, se ele vai entregar, né, os produtos que foram adquiridos de tempo em tempo, né, quinzenais, semanais, mensais, mas também é necessário estabelecer um processo dentro do seu projeto da gestão. Porque você precisa avaliar e tomar ações conforme, né, o fornecedor não te atende ou ele acaba, né, gerando algum impacto no seu projeto. E o processo de gestão de fornecedor, ele também é uma parte que ele permite você prever um eventual problema. Então, né, ao invés do fornecedor simplesmente, na hora que você está esperando a chegada de um produto e ele simplesmente falar, não vou conseguir entregar, se você tem uma boa gestão, de um bom processo de gestão de fornecedor, você pode ser que você preveja isso e você já entre em contato com o fornecedor e já implemente uma ação mitigatória para evitar impacto no seu projeto. Então, tenha sempre em mente, não é simplesmente contratar o fornecedor, definir com ele um SLA e falar, tá tudo bem, eu confio nele, ele vai entregar. É muito importante que você tenha um processo padronizado para gerenciar todos os seus fornecedores e tanto na parte de qualidade como prazos. Bom, e aí vem, né, justamente a etapa de acompanhamento da implementação, que é monitorar o progresso do projeto, garantir a sua execução conforme o planejado. Nessa etapa também é necessário fazer um monitoramento do cronograma, revisar periodicamente o andamento das atividades, identificar os riscos e também, né, o que pode causar aí atrasos. A, a parte de monitoramento do cronograma, ela requer reuniões periódicas com todos os envolvidos. Isso vai evitar, né, que a gente tenha surpresas desagradáveis ao longo do projeto, de simplesmente esperar, né, que lá na frente vai acontecer uma atividade e ela não, né, não venha a ocorrer e isso acaba causando impacto, mesmo que ela não seja uma atividade crítica, né, que ela possa gerar grande risco, mas é ruim. Nós, ao longo do projeto, temos aí situações que não foram cumpridas e até mesmo, né, deixar aquele rabinho para ser corrigido depois. Então a parte de monitoramento do cronograma, revisando periodicamente aí com todos os responsáveis, é essencial para o sucesso do projeto. Assim como fazer a gestão dos custos, né? Comparar se os custos que nós planejamos estão realmente, né, dentro daqueles, os custos reais, né, estão realmente dentro daqueles custos que nós planejamos, se nós não temos risco de estourar o orçamento e, eventualmente, a gente também pode ajustar, né? Hoje é muito comum nós dizermos que você inicia um projeto e, nossa, o custo não era nada daquilo. Acontece, entendeu? Porque nós temos situações que volatilidade do mercado, prazos, né? Ou hoje, ainda mais no mundo globalizado, nós temos visto aí, né? Exemplo, né? Entra taxação, sai taxação, muda impostos, tira impostos, relações internacionais também acabam impactando, variações do dólar e então dentro do monitoramento periódico do projeto, fazer a gestão de custos, nós também vamos evitar aí surpresas desagradáveis. E caso, né, a gente, dentro desse processo, a gente identifique situações de risco, também é uma oportunidade de, né, evitar, né, que isso ocorra de uma maneira mais impactante lá na frente, com discussões prévias. Mas é primordial haver um controle rigoroso aí das compras e contratações. A gente também precisa estar atento à qualidade e conformidade, tanto dos produtos adquiridos como também dos serviços contratados. Precisa desenvolver processos para realizar aí inspeções técnicas e auditorias de qualidade e também, né, o teste de equipamentos e sistemas antes da entrega. Então, é muito importante conversar, né, com os responsáveis pela implementação do projeto e definir com eles em que momento eles vão estar verificando se aquele produto ou serviço adquirido vai ser verificado, vai ser, né, auditado e como isso vai ser feito.
Assim como lá na medição eu mencionei que é importante a gente também ter uma padronização, independente de quem vai fazer uma medição, é importante também a gente padronizar, né, as inspeções técnicas e auditorias para que a gente garanta que tudo está sendo implementado aí conforme planejado. É necessário também a gente criar relatórios periódicos para acompanhamento, junto a todos os envolvidos. Lembrando que o relatório ele não é somente, né, para aquelas pessoas que estão no projeto, mas são pessoas que estão de fora, mas que têm interesse em saber como está o andamento do projeto. Então, ele deve ser elaborado né, com informações de todos os responsáveis e também ser padronizado, permitindo que todas as pessoas envolvidas e também de fora que vão ver esses relatórios, elas saibam do que está sendo falado. Então é bom evitar no relatório termos técnicos que são peculiares aí a uma área de atuação específica, lembrando que muitas vezes gestores, né, são generalistas, não conhecem em detalhes siglas ou termos técnicos, então o relatório é muito importante que ele traga uma informação clara, transparente e de entendimento para todos. Ah, já na fase, né, de comissionamento e treinamento, é importante verificar, né, se o que está sendo implementado atende os requisitos que foram estabelecidos lá no início do projeto e também treinar os envolvidos, né, para que quer sejam aí os operadores, a equipe de manutenção e até mesmo o público, né, que seria o usuário, para garantir uma operação eficiente. Vou dar um exemplo aqui, né? Se você faz a troca de iluminação de um ambiente e inclusive com é, é, o desligamento ou ligamento automático, um sensor de movimento, né, quando as pessoas entram nesse ambiente para apagar ou acender as luzes. É importante comunicar aos usuários dessa mudança. Ou também, né, se você implementa um processo ou um equipamento diferente, né, de climatização, e é importante também compartilhar com aquelas pessoas que estão utilizando aquele ambiente que houve uma mudança e como aquilo é esperado, né, que funcione a partir de então. Outro recadinho importante aqui, né? Para garantir o sucesso do projeto de eficiência energética, é essencial um planejamento detalhado e uma gestão muito eficiente das atividades. Então, reforçando, é importante usar uma metodologia ágil e ferramentas de controle que pode aumentar a previsibilidade e evitar aí desvios, né, significativos no cronograma, evitar aqueles riscos que foram identificados e principalmente evitar também, né, o comprometimento aí do orçamento perante os novos custos. Se é, é, se a gente se a gente tem, né, uma ferramenta que, né, ou uma metodologia que permite nós dedicarmos tempo nessas avaliações, ao invés de simplesmente ficarmos fazendo, né, escrevendo ou fazer controle manual, isso vai melhorar muito, né, o nosso tempo e a nossa eficiência nessa gestão aí do projeto. Bom, aí vem um recado muito importante do Multinho, né? Para garantir o sucesso do projeto de eficiência energética, é essencial um planejamento detalhado e uma gestão eficiente. O uso de metodologia pode aumentar a previsibilidade e evitar desvios significativos no cronograma. Reforçando justamente o que eu falei anteriormente, mas aqui com a mensagem do Multinho, né? Tomem nota, porque esse é o segredo essencial aí para a realização do projeto. A boa comunicação, o uso de uma ferramenta que permita o controle e também a responsabilização, né, como eu disse, né, todas as pessoas identificadas, sabendo o que estão fazendo, é essencial aí para o nosso sucesso do projeto. Bom, aí agora entrando na parte de medição e verificação, é, entramos aqui nessa última parte, justamente para compartilhar com vocês alguns passos muito importantes da etapa de medição e verificação e também de avaliação de resultados. O que é propriamente dito, né, medição e verificação? Ele é um processo que utiliza medições para determinar de modo seguro a economia real gerada por um projeto de eficiência energética. Quais são aí os principais objetivos da medição e verificação? Ela aumenta a economia de energia,
né, com uma determinação exata da economia de energia que fornece, né, aos envolvidos e gestores daquela organização, né, uma informação acerca aí das ações de eficiência energética. Ela documenta transações financeiras, né, para alguns projetos. A economia obtida pela eficiência energética é uma base, né, de pagamentos tanto para fornecedores, para contratos também de desempenho energético. E um bom plano de medição e verificação aumenta também a transparência e a credibilidade dos relatórios, e também aumenta a credibilidade, né, das projeções dos resultados dos investimentos. A melhorar projetos, né, também de engenharia, como o funcionamento e a manutenção da instalação. E através do plano de MV, nós temos o encorajamento, né, da concepção completa de um projeto. E podemos incluir aí todos os custos, né, do projeto de medição de verificação dentro dos aspectos econômicos. Permite gerir orçamentos energéticos, né? Mesmo quando economias não estão em questão, as técnicas de medição e verificação ajudam os gestores a avaliar e gerir aí a utilização de energia para explicar as variações dos orçamentos. Apoia a avaliação de programas de eficiência energética, quer sejam eles, né, governamentais ou privados, e também pode utilizar técnicas, né, de MV no objetivo de avaliar a economia em instalações selecionadas e determinar também o desempenho energético de todo o programa. Ao melhorar a credibilidade dos projetos de gestão de energia, a medição e verificação, ela também aumenta a aceitação pública na redução de emissões aí associadas. Essa aceitação pública encoraja o investimento em projetos de eficiência energética ou, né, também nos créditos de emissão dos projetos que podem ser criados após uma medição e verificação. Os princípios fundamentais, né, de uma boa prática de medição e verificação englobam a completude, que, ao reportar a economia de energia, deve sempre ter em consideração todos os efeitos de um projeto. As atividades de medição e verificação, elas devem usar medições para quantificar os efeitos significativos, enquanto estimam todos os outros, certo? O conservadorismo, ou seja, onde pareceres forem emitidos sobre quantidades incertas, os procedimentos de medição e verificação devem ser sempre concebidos considerando o valor mais baixo da economia. Então, é melhor a gente ser conservador, considerando que vai economizar menos e depois nós termos boas notícias. A consistência também, né? O MV ele deve ser consistente em diferentes tipos de projetos de eficiência energética, com diferentes profissionais de gestão de energética e também diferentes períodos para o mesmo projeto. A precisão, os relatórios de medição e verificação também eles devem ser precisos no quanto possível, quer seja em recursos e dados, como tempo. A relevância, a determinação, né, da economia deve medir os parâmetros de desempenho energético, enquanto outros parâmetros menos críticos ou previsíveis podem ser estimados. E a transparência, né, quer dizer, todas as atividades de medição e verificação devem ser claras e completamente divulgadas. A divulgação completa, ela deve incluir a apresentação de todos os elementos definidos para um conteúdo de um plano de medição e verificação e de um relatório de economia, respectivamente aí. As atividades de medição e verificação, ela inclui estudo no local, medição, monitoramento de variáveis, cálculos e apresentação de relatórios de economia, né, que são verificados. Reforçando, tudo isso em relação à medição e verificação é muito importante a atividade em campo. Não podemos, né, simplesmente só trabalhar dentro dessa parte né, do escritório, né, trabalho de bastidores. O trabalho em campo, envolvendo as pessoas que fazem parte daquele ecossistema que está sendo medido, é muito importante, tanto para o processo de medição e verificação, como para o projeto de eficiência energética. Bom, dentro da parte, né, de medição e verificação, nós utilizamos o Protocolo Internacional de
de medição e verificação de performance, que surgiu em 1996 nos Estados Unidos, como um documento que estabelecia, né, as práticas para medir, calcular e relatar as economias de energia, e também, né, servia como uma ferramenta que permite aos profissionais selecionar o plano de medição e verificação mais adequado nos seus projetos. Então, o PMVP ele surgiu com essa finalidade. Depois ele acabou sendo globalmente, né, aplicado, e aqui no Brasil também a própria ANEEL, né, encoraja o uso do PMVP para os nossos processos aí de medição e verificação. O PMVP ele destina-se, propriamente dito, aí, como uma base, né, de preparação dos relatórios de economia. Cada usuário, né, cada pessoa envolvida num projeto de eficiência energética deve estabelecer o próprio plano, né, de medição e verificação, de modo aí que atenda, né, às características únicas do seu projeto. Mas o PIMVP ele promove alguns resultados aí eficazes através de algumas atividades, como eu vou dizer, um pouco mais, né, recomendadas e padronizadas, que seriam, né, a documentação de termos comuns e métodos para avaliar o desempenho energético de projetos de eficiência, dirigido a clientes, fornecedores, financiadores, né, desses projetos, a utilização de métodos com diferentes níveis de custo e exatidão, com a função, né, de determinar economias para toda a instalação, ou até mesmo, né, para ações de eficiência energética. A especificação, né, do conteúdo de um plano de medição e verificação aderente aos princípios fundamentais aceitos em todo o mundo. A aplicação, né, a grande variedade aí de instalações, incluindo edifícios novos, edifícios já existentes e processos industriais. Ou seja, mais uma vez falando, né, não existe um projeto de eficiência energética padrão para todas as ações de eficiência energética, não existe um plano de medição e verificação padrão para também esses projetos de eficiência energética, mas o PIMVP ele traz, né, algumas iniciativas ou encoraja, né, a utilização de alguns termos ou alguns métodos que permitem, ao longo, né, do projeto e também perante o mercado, nós padronizarmos os relatórios, padronizarmos as informações, de modo que a gente possa comparar isso e definir, né, qual é o melhor projeto de eficiência energética, definir quais são aquelas ações que podem ser compartilhadas ou utilizadas em outros ambientes similares. Então, tudo isso é mais uma recomendação. Dentro do nosso programa de eficiência energética, dentro do concurso, né, que nós teremos também dentro desse programa, nós recomendamos justamente, né, vai haver ali o plano de medição e verificação, que nós vamos fazer juntos às universidades, e nós recomendamos justamente a utilização do PIMVP para, né, nós termos um alinhamento dos relatórios, né, de medição e verificação, assim como também um alinhamento dos relatórios dos projetos de eficiência energética que farão parte do programa. Continuando falando do PMVP, então ele fornece 4 opções para determinar a economia, né, do projeto, são as que nós chamamos de A, B, C, D, e a escolha dessas opções, ela implica em muitas considerações, inclusive aquela, né, fronteira de medição. Então, justamente, né, dentro dessas opções e dentro daquela fronteira é onde nós vamos definir qual é a melhor opção do PMVP para nós utilizarmos. Na opção A, que nós temos a medição isolada, né, da ação de eficiência energética, nós fazemos a medição de alguns parâmetros-chave, que seria a economia determinada por medições no campo daquele parâmetro-chave. Um exemplo, olha, nós vamos medir a tensão, né, ou a potência ou a corrente daquele ambiente dentro do projeto de eficiência energética. Esse parâmetro, né, como eu dei um exemplo, ele define, né, o uso de energia dos sistemas afetados pela ação e também o sucesso do projeto. A frequência de medição vai desde um curto prazo a uma medição contínua. Depende das variações esperadas aí no parâmetro medido, né, e a duração também do período de determinação da economia. Como que a gente calcula a economia? O cálculo do consumo da linha de base dentro da opção A,
e do consumo do período de determinação da economia ocorre a partir de medições a curto prazo, né, e através somente daquele parâmetro-chave. Já a opção B, que é uma medição de todos os parâmetros, a economia ela é determinada pela medição no campo do consumo de energia do sistema afetado. E a frequência da medição vai desde o curto prazo à contínua também, e depende de outras variações esperadas, né, como a duração e o período envolvido. A gente calcula a economia da opção B através, né, do consumo da linha de base e também, né, do período de determinação da economia ou cálculos de engenharia. Aqui vem aquela questão, né, como eu falei, de a gente usar um protótipo e tudo mais, ou as medições também, né, de representações de consumo de energia. A opção C, ela envolve toda a instalação, ou seja, a economia ela é determinada pela medição do consumo de energia em nível de toda a instalação ou de uma subinstalação. Elas são medidas contínuas, né, do consumo de energia de toda aquele ambiente e que afeta, né, durante todo o período da determinação da economia. A gente faz análise dos dados com base, né, em toda a linha de medição e precisam também ser feitos alguns ajustes aí de rotina, usando técnicas, né, como uma simples comparação ou uma análise de regressão. Então, começa a ficar um pouco mais complexo dentro do PMVP utilizar a opção C, mas aí também, né, determina justamente a questão do critério, né, se nós vamos usar a opção ou não. E nós temos, por último, a opção D, que é uma simulação calibrada. A economia ela é determinada através da simulação do consumo de energia de toda a instalação ou de uma subinstalação, né? Nós podemos fazer rotinas de simulação que demonstram, né, como modelar adequadamente aí o desempenho energético e versus aquele, né, real a ser medido aí na instalação. Essa opção, ela requer habitualmente aí competências consideráveis em simulação calibrada. Então, a opção D, né, de simulação, ela requer, né, dados mais técnicos, ela requer pessoas mais especializadas e realmente, né, precisa ser precisa ser bem detalhada para a gente garantir, né, que ela também permita uma boa escolha do processo em si. Falando um pouquinho da fronteira de medição, a economia ela pode ser determinada, né, para toda uma instalação ou simplesmente para parte dessa. E aí depende de alguns objetivos aí que nós precisamos reportar. Se o objetivo é apresentar relatórios, né, de apresentar relatórios, for ajudar a gerir apenas os equipamentos afetados pelo programa de economia, deve ser estabelecida uma fronteira de medição em torno desses equipamentos. Dessa forma, todas as necessidades de energia dos equipamentos podem ser determinadas dentro da fronteira. É uma abordagem usada nas opções de medição aí isolada da ação de eficiência energética. Agora, se o objetivo de apresentar relatórios for ajudar a gerir o desempenho energético de toda a instalação, as medições do fornecimento de energia de toda a instalação é o que pode ser utilizado aí para avaliar melhor o desempenho energético e a economia envolvida em si. Se os dados do período da linha de base ou do período de determinação da economia não são de confiança ou não estão disponíveis, dados de energia de um programa de simulação ou alguma coisa também, pode substituir esses dados aí que eventualmente podem faltar, tá? A fronteira de medição ela pode ser estabelecida aí com base, né, também numa simulação calibrada. Bom, nesse slide tem aí um fluxograma que ajuda, né, a definir melhor aí qual seria a melhor opção do PMVP a ser escolhido para poder suportar o nosso processo de medição e verificação. Bom, falando agora um pouco, né, da linha de base energética, né, que é um indicador que define o consumo ideal de energia de uma organização. Ele é utilizado justamente para comparar, né, as mudanças no desempenho energético. Como é que é definida a linha de base energética? Ela pode apresentar, né, diferentes níveis de complexidade. O principal desafio é definir o período observado para o seu cálculo. E um cálculo de consumo energético médio, né, referente a um período superior a um ano, pode minimizar o risco aí de não levar em conta eventuais fenômenos que tenham acarretado um consumo energético atípico.
O processo de definição da linha de base envolve alguns passos aí essenciais para a gente garantir a eficácia, a sua eficácia. Que seria a coleta de dados históricos, né, com a seleção aí de indicadores de desempenho energético, que também podem variar de acordo com a natureza do projeto, mas comumente incluem indicadores como o consumo de energia por unidade de produção ou a eficiência de sistemas específicos. A necessidade de normalização dos indicadores de desempenho energético significa que as variações, né, nas condições de operação devem ser levadas em conta. Técnicas de normalização, como regressões lineares ou modelos matemáticos, geralmente são usados aí para ajustar esses dados. A definição de parâmetros de comparação, ou seja, após a gente normalizar os dados, a linha de base energética ela deve ser utilizada para comparar os resultados com os períodos posteriores à implementação das melhorias. O período da linha de base, então é muito importante, né, ser determinado também aí para representar todos os modos de funcionamento da instalação, e esse período aí deve cobrir um ciclo de funcionamento completo, desde o consumo máximo de energia ao mínimo. Todos os dados de consumo e demanda de energia, né, que compõem a linha de base, as técnicas de amostragem que foram, né, ou que podem ser utilizadas, né, para projetos, como troca de muitos equipamentos e tudo mais. E é importante também, né, que devem ser tomados alguns cuidados com a incerteza introduzida aí. Então, né, uma amostragem, ela geralmente cria erros, porque nem todas as unidades em estudos são medidas. Então, também isso tem que ser considerado. A linha de base, ela exige geralmente auditorias bem documentadas, sondagens, inspeções ou atividades de medição a curto prazo. A extensão, né, dessa informação ela é determinada justamente pela fronteira de medição escolhida e pelo propósito da determinação de economia. O benefício considerado é o valor da energia economizada e a demanda reduzida na ponta durante a vida útil do projeto. Ou seja, né, outros benefícios aí também mensuráveis podem ser levados em consideração em situações específicas. Os benefícios considerados, o primeiro é energia economizada, que é medido em megawatt-hora ano, que é um indicador importante porque mostra o quanto de energia será poupado após a implementação de um sistema ou de uma ação de eficiência energética. O outro benefício também é a demanda reduzida na ponta, que é medida em kilowatts, que indica também, né, o quanto de energia será demandado a menos no horário de pico, no momento de pico. E é importante para a redução da necessidade de geração e distribuição de energia em momentos críticos. Bom, falando agora um pouquinho aí do cálculo da relação custo-benefício. O principal critério para a avaliação da viabilidade econômica de um projeto de eficiência energética é justamente a relação custo-benefício. Ele é um indicador financeiro amplamente utilizado para avaliar aí a viabilidade dos projetos, especialmente em áreas como eficiência energética e sustentabilidade. É importante mencionar que existem dois tipos de avaliação quando os dados disponíveis devem ser feitos aí, ao longo do projeto. A avaliação ex ante, que consiste na estimativa de custos e benefícios baseados em análise de campo, experiências anteriores, cálculos de engenharia e avaliações de preços no mercado. É necessário mencionar também os cenários de risco, identificando fatores que podem comprometer a execução do projeto e quais outras ações mitigatórias aí que podem ser tomadas para reduzir o impacto caso venha acontecer. Não se recomenda, né, estimativas genéricas sem comprovação prática ou uma justificativa substancial. E também nós temos a avaliação ex post, que são os valores mensurados, já considerados, né, a economia de energia e a redução de demanda na ponta, avaliado após as ações aí de medição e verificação e os custos realmente, né, despendidos. A função dessa avaliação é comprovar que os resultados que nós estimamos lá no início do projeto estão realmente, né, ocorrendo e se estão alinhados com o que a gente havia estimado. O critério, né, de avaliação da relação custo-benefício considera o custo anualizado total dividido pelo benefício anualizado total.
Então, considera-se que o benefício apurado com a valoração da energia e a demanda reduzida deve ser, no mínimo, 25% maior que o custo do projeto. Em outras palavras, a relação custo-benefício do projeto ela deve ser igual ou inferior a 0,8 décimos. Portanto, o critério-chave aí de avaliação econômica de viabilidade de um projeto de eficiência energética é que a RCB, calculada aí pela ótica do sistema elétrico e do ponto de vista do programa de eficiência energética, seja sempre igual ou inferior a 8 décimos. Para a avaliação ex-post, após a conclusão do projeto, esses valores deverão ser mensurados por meio de práticas adequadas aí de medição e verificação, como a gente citou mesmo através aí do PIMVP. Na avaliação ex-ante, todas as suposições e estimativas devem ser feitas de forma conservadora, buscando aí resultar valores de energia economizada e demanda evitada que possam, com segurança aí, ser atingidas. O critério de viabilidade, se, né, um projeto tiver, né, mais de um uso final, como iluminação, refrigeração, etc., cada um desses usos finais deverá ter a sua RCB calculada separadamente e depois ser apresentada uma RCB global do projeto, considerando aí a soma de todos os custos e benefícios desses usos finais separadamente. Bom, então, né, resumindo, uma outra mensagem aí do Multinho, a medição e verificação no programa de eficiência energética é a metodologia que usa medições para calcular e comprovar as economias de energia no projeto. Esse é o principal motivo, né, que nós temos o processo de medição e verificação dentro de um projeto de eficiência energética. Bom, com isso, nós chegamos ao final aí das nossas apresentações, dos slides, e agora eu deixo aberto, né, para vocês aí, eventuais perguntas, comentários, ficamos disponíveis. Excelente aula, professor Ataí. Foi muito bom mesmo. Acredito que agora aí os jovens engenheiros consigam, né, se sair bem agora no concurso que nós teremos aí na segunda fase do nosso programa de capacitação. Bom, perguntas não temos ainda, mas o Giovanni Siqueira levantou a mão. Aí, Giovanni, por favor, tem uma aba de perguntas e respostas ao lado do chat. Eu não sei se você está pelo computador ou pelo celular, mas pode enviar a sua pergunta aqui para a gente que nós podemos responder para você agora mesmo. Giovanni, infelizmente né, a ferramenta que a gente está usando para poder compartilhar essa aula, ela não permite, né, abrir o áudio aí dos participantes, mas você pode escrever aí dentro do perguntas e respostas, e nós, né, teremos o prazer aí de responder. Ou, se você não conseguir, você também pode enviar o comentário através do e-mail que você recebeu para a convocação dessa aula, ou acessar o site do programa, e também lá tem alguns canais de comunicação que você pode também questionar, tá bom? Perfeito. Vamos aguardar um pouco. Bom, só um recado também. Todos aqui presentes, né, além dos que já foram inscritos, vão receber um e-mail. Vai ter uma prova posterior a esse curso aqui que nós demos, né, de 6 horas para vocês todos. E essa prova ela não tem caráter eliminatório, é mais uma prova ali de participação, para você ter ali seus conhecimentos e através dessa prova você vai conseguir sua certificação. Seu certificado, né, de 6 horas ali, que comprovou que você fez esse curso conosco. Além disso, também será sorteada, né, 2 Alexas para quem estiver lá fazendo a prestação da prova. Então, fiquem de olho no e-mail, todos vocês, tanto na caixa de entrada, possivelmente pode ir para spam também, né, como são bastante pessoas que vão receber. Então, fiquem sempre de olho e fiquem atentos. O Giovanni mandou a tag, você consegue ler?
Opa, peraí, deixa eu ver aqui. Como fazer a prevenção na mudança de custo de mercado? Giovanni, é assim. Bom, eu vou dar um exemplo do que a gente tem ouvido hoje, ou lido, né, até mesmo na imprensa, na internet e tudo mais, é, sobre como o mercado hoje ele, né, tem variações de custos, porque nós temos políticas econômicas e políticas internacionais de taxação, o dólar, ele, né, um dia está lá em cima, outro dia está embaixo, e hoje tudo que a gente acaba fazendo, né, ou tudo que a gente acaba comprando, sempre tem aí, né, a questão, variação de dólar e variação de impostos e tudo mais. Então, primeira resposta é, não é fácil, certo? Realmente não é fácil. Eu costumo brincar que a vaca, inclusive, ela, né, produz leite em dólar, porque o dólar muda, o leite fica mais caro, aquela coisa toda. Mas, aí agora, né, trazendo para o ponto de vista, né, como a gente vai fazer uma prevenção na mudança? A comunicação. É, primeiro, né, como eu mencionei, ter reuniões periódicas do controle do seu projeto de eficiência energética, junto com todos os envolvidos, você sempre vai ter a informação ah, antes, né, de um eventual desastre ou de um eventual momento crítico acontecer. A comunicação também com os seus fornecedores. Por exemplo, vamos dizer que vou dar um exemplo de um material que é importado, né? Geralmente produzido no mercado chinês, que seriam os módulos fotovoltaicos, né? Para geração aí de energia solar. O que acontece? É, eles estão totalmente dependentes de variações de dólar e também de questões de taxações aí de impostos, né, de importação e tudo mais. E então, às vezes acontece de você negociar um preço com o seu fornecedor e no momento que você vai receber o material, ele fala assim: olha, agora está mais caro, ou eu já não consigo mais te fornecer com esse preço. Então, o segredo aí é justamente você ter uma boa comunicação com ele, para evitar, né, que isso possa ocorrer, ou até mesmo que você, na hora da contratação do seu fornecedor, que você defina com ele entregas em fases. Por exemplo, você vai comprar 50 mil módulos. Poxa, me entregue de mil em mil, né? Conforme essas entregas vão acontecendo de pouquinho em pouquinho, você vai vendo que aquele custo vai variando. Mesmo que a cobrança dele, né, o faturamento dele seja em dólar, você vai prevendo, né, uma variação e tudo mais. E o próprio fornecedor, dando a ele essa oportunidade dele fazer a entrega em fases, ele também consegue te trazer, né, uma previsibilidade aí se, né, vai acontecer aí uma mudança de preço grande ou não. Ah, se você vai comprar um produto de mercado, também você também pode fazer entregas aí também faseadas com o seu fornecedor. O outro ponto foi que eu mencionei, né, dentro da contratação, é justamente a definição do SLA, para garantir com ele também aquela entrega no prazo, no preço. Eu estou dando um exemplo, né, de variações de mercado, mas infelizmente também nós temos fornecedores que querem se aproveitar do momento. Não vou usar um exemplo de um projeto de eficiência energética, mas vou dar um exemplo sobre o que aconteceu o ano passado lá no Rio Grande do Sul sobre as enchentes. O, a água que custava R$ 5 uma garrafinha de meio litro, estavam vendendo a 30, 40, R$ 50. O que é isso? É um fornecedor que está aproveitando o momento para explorar, né, a uma necessidade. Aí trazendo para dentro do nosso projeto de eficiência energética, pode acontecer de um fornecedor, se ele não tem um SLA, né, bem definido, ele querer se aproveitar e falar, olha, agora esse produto que você precisa, esse serviço que você precisa, não custa mais X e agora custa X mais Y. E ele acabar nos tornando reféns. Então, aí vem, né, justamente o processo de gestão de fornecedores, para justamente você garantir, né, que eventualmente aí você tenha algum problema, é, ou prever, né, esse problema e já tomar uma ação aí mitigatória. Excelente, professor. Bom,
Essa foi a pergunta. Se algum de vocês tiverem mais alguma pergunta, fiquem à vontade de enviar aqui na sessão. Enquanto isso, outra possibilidade também de estar enviando as perguntas, todas as aulas estão disponibilizadas no YouTube, no canal. E vocês podem colocar lá no comentário também que nós da equipe vamos poder responder vocês. Giovanni agradeceu, Altair. Obrigado, Giovanni. Bom, mais um recadinho. Até amanhã, dia 14 de março, vai as inscrições das equipes. Então, fiquem atentos, né, os professores líderes aí que forem escrever as equipes. Fiquem de olho nos prazos. Os alunos que estiverem aqui presentes, que forem compor as equipes, vão conversar, né, com o professor líder, para não ter esse tipo de problema de perder o prazo. Porque o programa em si está bem completo, ele abrange muito mais do que nós falamos aqui nesse curso de 6 horas. Ali a carga horária está em torno de 100 horas ou até ultrapassou, né, a carga total de conteúdo que foi elaborado, tanto de conteúdo teórico mesmo, né? Tem um módulo específico falando só sobre a aula da tarde que teve aqui, teve aula só de regulação, tem aula também só de aplicação prática em eficiência energética em diversos setores, iluminação, comercial, edificação, cargas motrizes, sistemas de refrigeração, climatização, são muitas aplicações e também um modo introdutório que te dá aquele panorama global, né, do setor elétrico. Então, além disso, tem as videoaulas também, que faz parte do programa, e o kit de medição que a Thay falou aqui, que vai ser onde vocês vão poder colocar a mão na massa, tudo que vocês aprenderam, tanto aqui quanto lá no curso também da fase 1, nesses programas aí de eficiência energética. Então, espero aí que vocês consigam se atentar aos prazos, que dê certo aí para a equipe. Possivelmente, alguns de vocês vão ver eu e o Atair nas universidades em breve. Eu e o Atair vai estar visitando as universidades, tirando algumas dúvidas, fazendo alguns workshops, tá? Então, possivelmente vamos nos ver em breve também. E espera aí, vou desejar boa sorte a todos que estiverem aí conosco no nosso programa de capacitação. E aí fiquem à vontade, tá? Para mandar dúvidas, sugestões também, fiquem à vontade. Estamos aqui disponíveis para vocês. Isso aí, pessoal. Muito obrigado. Boa noite a todos. Até mais. Até as próximas. Opa, peraí que surgiu um comentário aqui do Surgiu uma Pablo aqui de pergunta? última hora. Vamos lá. Opa, Muito importante o comentário do Pablo aqui, né? É bom deixar claro com o fornecedor até qual prazo aquela cotação é válida. É claro que dependendo do commodity, né, o prazo pode ser maior ou menor. Assim como o fornecedor venha a pedir reajuste de algum item, e você tem uma evidência para se proteger desses reajustes, né, antes do tempo que foi acordado entre você e o fornecedor. Excelente comentário, Pablo, é verdade. realmente. Isso é muito importante. Lembrando, né, também adicionando aí o seu comentário, que, como eu falei, né, tem fornecedor que às vezes ele, mesmo você tendo com ele o SLA, você ter com ele, né, tudo estabelecido com o prazo e tudo mais, eu e o Fernando, nós temos experiências de fornecedor que na hora da entrega, ele falou, olha, se não melhorar o preço, eu não entrego, entendeu? E aí, ou Exatamente. você tem a opção para ir para um outro fornecedor, ou negociar com ele, né, alguma questão aí. É claro, todos nós, como eu falei, nós estamos num mundo, né, economicamente volátil, que hoje, né, muitas questões econômicas influenciam todos os envolvidos nessa cadeia, né, de suprimentos ou na cadeia de serviços. E assim como nós, eventualmente num projeto de eficiência energética, podemos sofrer variações de custos, o fornecedor também sofre, né? Ele também ele é um cliente de uma outra ponta lá. E então, por isso que, né, a comunicação e a negociação é muito importante. Mas o comentário do Pablo é muito importante. Deixar tudo isso bem documentado e com, né, um processo bem definido de gestão de fornecedor, você vai conseguir prever e evitar essas surpresas.
É isso aí, pessoal. Excelente. Obrigado Muito aí. obrigado, pessoal. Até mais. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite.